dias. Olha quem tá aí, gente. Alcione, minha prima. Alcione, você tem que falar alguma coisa, Alcione. Toda vez que você entra aí, você não fala nada. A paz do Senhor, Deus abençoe. Manda um abraço pra sua mãe, tá bom? Também a Adri, está aqui, a Adri da nossa igreja. Deus abençoe, Adri. Cadê o Anderson? Manda um abraço pra ele. Glória a Jesus. Nisete Santos, Deus abençoe. Que mais? Ann Taylor, Deus abençoe. Quem mais? Cadê o povo, meu Deus? Quero saber do meu povo. Cadê? Deixa eu ver. Renan Silva. Que mais? Mix Lipe. José Ribeiro, Deus abençoe. Que é esse GK ou GG? Ou GJ, uma coisa assim. Luiz Camargo, vamos orar pelo nosso presidente, que Deus abençoe sua vida, sempre a sua vida, e que ele ajude essa nação que está precisando, né? Porque afinal de contas foi para isso que ele foi colocado lá, tem que ajudar nós, tá feia a coisa. Maria Divina, Deus abençoe, glória a Deus. Quem mais mora onde? Nós estamos aqui de Campinas, São Paulo, Deus abençoe. Vamos orar pelo presidente, vamos orar para que Deus faça ele tomar decisões aí que ajudem a nação, porque o negócio está esquisito, está estranho. Josi Lopes da Silva, Deus abençoe. Glória a Deus. Luiz Camargo, vamos orar pela nação. Tem que orar todo dia. Nós oramos pela nação todo dia, varão, pedindo a bênção do Senhor, porque só Deus pode ter misericórdia desse país. O país está complicado, está muito complicado. Nem quero entrar em política aqui, porque o meu negócio aqui é falar de Jesus. Mas na questão política a nação está complicada. Mas Deus vai dar vitória. Vamos orar. Ana Conceição, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Cadê o pessoal, meu Deus do céu? Cadê o pessoal? Márcio Hillen. Pessoal, você que não é inscrito ainda no meu canal, vai lá e se inscreve, tá bom? Eu sou o Pastor Marcos, sou daqui da comunidade evangélica Cristo a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E nós temos aí a live segunda, quarta e sexta. Hoje nós estamos trabalhando aí a série sobre que a salvação é para todos. E hoje, o tema de hoje é o dia de voltar, o chamado final de Deus. Deus está chamando você que é desviado para voltar para a presença dele. Amém, Jesus? Então venha para Cristo, porque o Senhor Jesus tem grandes coisas. Ali, política é só confusão. Exatamente. Ana Lúcia Marques, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu tenho uma prima que chama Ana Lúcia Marques. Será que é minha prima também, meu Deus do céu? Se for, dá um toque aí. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Joilson Brito Carneiro, Deus abençoe. Pessoal, eu queria saber de onde vocês estão nos assistindo. Escreve para mim aí qual é a cidade, qual é o estado. A minha prima ali, né, que eu falei com ela agora, ai meu Deus do céu, agora deu um branco aqui, a Alcione, ela é lá na região de Pereira Barreto, ali, sul de Minus, aquela região onde eu morava ano passado, entendeu? Então ela é de São Paulo. Também a Adri, que é uma menina da nossa igreja, que mora aqui em Campinas, aqui do lado da gente também, tá bom? Agora eu quero saber de você, aonde você mora, qual é a cidade, qual é o estado, se você já é crente. Se você é desviado do caminho do Senhor, fala para nós aí, porque o nosso papel aqui, querido, é fortalecer os grandes, os que estão na presença do Senhor, mas também trazer os que estão perdidos aí, tá? Giovana Barbosa, acabou de chegar, Deus abençoe, seja bem-vinda. Caroline, 8156, Deus abençoe. Ana Lúcia Marques, acabou de chegar. Eu já disse que eu tenho uma prima chamada Ana Lúcia Marques, não sei se é ela, se for ela, dá um toque aí para nós. Wesley Henrique, 6161, Deus abençoe. Liciane Schmidt, Deus abençoe. Sebastião Oliveira, Ronilson Oliveira, Caroline, Riquelme Locutor, Luciana Dutra Pereira. Glória a Deus. Caroline ou Caroline, né? Depende muito aí do que foi escrito, se é em português ou se é em inglês, né? Gilberto de Jesus Ferreira, Deus abençoe. Luciana Moreira, seja bem-vindo. João Alves, Ronilson Oliveira, Deus abençoe. Querido, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Vamos interagir. Temos aí, 10 minutinhos para nós interagirmos aí, tá bom? Então fala para mim de onde você está nos assistindo. Fala para mim se você é crente em Jesus, se você é desviado. Fala para mim. Luciano da Cruz, seja bem-vindo. Idemar Santos Barbosa, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Quem mais? Jonathan Alves, 719. Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Se você precisar de oração, pode colocar aí que eu estarei orando pela sua casa, sua família, seus filhos, sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida emocional, enfim.
Qual for o problema, nós estaremos orando por você. A oração é grátis, não paga nada. E a bênção é grande, porque é o Deus que responde a oração dos seus filhos. Caroline 8156 acabou de chegar. Que mais? User 9339. E não dá para ler o resto, é muito número. Deus abençoe todos vocês. Querido, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. De onde vocês estão aí participando conosco. Victor Lobo, Deus abençoe. Quem mais? Nilson Alves, Antoniel Soares, glória a Deus. MC Luke entrou, seja bem-vindo, MC. Eliane Duque, Deus abençoe, Eliane, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Estamos terminando aí o nosso ano, né? Vai iniciar agora 2026 e precisamos muito da bênção do Senhor. Maria Senhora Santos, Deus abençoe, Maria Senhora Santos, seja bem-vinda. Glória a Deus. Dora Guedes, seja bem-vindo, Dora Guedes. Vai falando para mim aí de onde vocês estão nos assistindo. Pessoal, só entrar não, né? Vamos interagir aí. Fala para mim qual é a cidade, qual é o estado que você mora. Fala para mim se você é crente, se está desviado. Nós vamos orar por você. Flavinho, seja bem-vindo, Flavinho. Glória a Deus. Quem mais? Vamos lá, pessoal, vamos encerrar. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de buscar a face do Senhor. Gilmara Silva, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor para a sua vida. Glória a Jesus. Ronilson Oliveira está ali paradinho, Flavinho, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Miriam acabou de chegar, Deus abençoe, Miriam. Glória a Jesus. Aleluias. Opa, mudou aqui o negócio, deixa eu ver. Lindonete da Silva, José Araújo, Ronilson Oliveira, Jucineide, glória a Deus. Que bênção poder contar com a presença de vocês aqui. Pena que vocês não estão interagindo comigo. Hamilton Moura, Nazi Ribeiro da Silva, Calacio, Deus abençoe, pessoal. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Glória a Deus, que bênção. Elias Almeida, vai entrando, vai chegando, todo mundo. Vai chamando aí, manda para sua rede aí e fala assim: olha, o pastor Marcos começou a live, gente. Vamos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é forte. Quem participa comigo sabe que a palavra aqui é nível, tá? Pessoas que estão prontas para se alimentar. É comida forte, comida espiritual, tá bom? Para que você se alimente e fortaleça na fé, se fortaleça na graça. Dedé, NN, Deus abençoe, seja bem-vindo. Alaide Ribeiro, Cron, que mais? E ninguém está falando de onde está assistindo. Romário, Deus abençoe sua vida, Romário. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluias, que bênção poder contar com a presença de todos vocês. Jéssica Fernandes, Deus abençoe. Abinael Souza, glória a Deus. Deus abençoe a todos. Vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo. Qual é o estado, qual é a cidade. E eu quero interagir com vocês nesta noite, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Querido, está quase encerrando já o momento de apresentação. Nós já vamos entrar na palavra de Deus. E o tema de hoje é: hoje é o dia de voltar. O chamado final de Deus. O chamado final de Deus para você. Amém? Está desviado? É o chamado final de Deus para a tua vida hoje. Deus está te chamando para voltar para a casa do Pai, para o reino do Filho do seu amor. Então venha correndo, porque hoje é noite de salvação. Dentro da série A Salvação de Deus é para Todos, nós estamos hoje falando sobre que hoje é dia de voltar, é o chamado final de Deus para a sua vida. Vamos ver aqui agora a palavra do Senhor que diz em Oséias 11:4, que diz assim: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Amém, Jesus? Então, nessa noite, querida, é interessante nós entendermos da parte de Deus que é tempo de voltar. E Deus está chamando todos os desviados para voltar. Deus está chamando todos aqueles que desistiram da fé para voltar. Ah, eu parei por causa que eu tive problema na igreja, porque eu tive problema com a liderança, porque eu tive problema com os irmãos, eu parei por causa disso, por causa daquilo. Então, eu quero nessa noite dizer para você que Deus está te chamando para voltar. Eu apresento os louvores
O vento refrigera minha alma, amor como rocha. Está no YouTube, Ivana Almeida. Depois eu vou dar uma olhadinha, tá, Ivan? Ivan Almeida. Depois eu dou uma olhada lá, tá? No seu louvores, tá bom? Então, queridos, presta bem atenção aqui. Hoje é noite de voltar, hoje é noite da chamada. Deus está chamando os desviados para voltar. Agora é interessante que Deus sempre toma a iniciativa. E é por isso que ele diz: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Deus, ele nunca desiste do perdido. Nunca desiste do perdido. Enquanto há fôlego, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Lucas capítulo 15, versículo 4. Qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? Então essa é a pergunta que Jesus faz para aqueles homens, do qual ele estava ministrando essa parábola, dizendo: qual o homem que tenha 100 ovelhas, que percebe que está faltando uma, ele não deixa as 99 no lugar, né, seguro, e vai atrás daquela uma que se perdeu. Deus, ele está indo atrás. Se você se perdeu, Deus está indo atrás de você, porque Deus quer que você volte. Hoje é o dia de você voltar. Hoje é o momento da chamada final. Você não sabe o que pode acontecer. O desvio não é o fim da história. Deus, ele é especialista em restaurar. Jeremias 30:17 diz: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Então Deus está dizendo que ele vai curar a tua saúde, ele vai restaurar a tua saúde e ele vai curar as chagas. Deus, ele vai entrar com providência na sua vida. Eu tive um sonho com eu pregando a volta de Jesus, Cleiton Queiroz, e foi hoje à tarde. Amém? Então pode considerar que não foi apenas um sonho, mas foi uma visão de Deus, porque Deus está chamando os seus filhos, porque nós estamos já na última hora. Deus está anunciando a sua palavra, dizendo para mim e para você que nós precisamos realmente do Salvador. O Gustavo, o neto oficial, está dizendo assim que Deus é fraco. Deus é fraco. E ele é o criador de tudo, ele é fraco, e você que é uma criatura é forte. Então, é você que é forte, então, né? Coitado, dá até dó de você. Dá muita pena de você ter uma visão dessa, tão pequena. Nosso Deus é poderoso. Amém, Jesus? E ele está te chamando nessa noite, porque ele quer te dar salvação, ele quer te arrancar das trevas. Deus, ele chama-te pelo nome outra vez. Olha só o que Isaías 43:1 diz: chamei-te pelo meu nome, pelo teu nome, tu és meu. Deus, ele está dizendo para mim e para você: olha, eu te chamo pelo nome. As pessoas muitas vezes não nos conhecem pelo nome, mas Deus nos conhece, mostrando a intimidade com o poder que ele tem de conhecer a nossa vida nos mínimos detalhes. Foi o que aconteceu quando Zaqueu, ele passa debaixo da figueira. Aliás, quando ele está sobre a figueira, Jesus passa embaixo da figueira, ele diz: Zaqueu, desce, porque hoje convém pousar na tua casa. Zaqueu pensa: poxa, quem foi que falou para esse homem que eu chamo Zaqueu? Está entendendo? Da mesma forma como aconteceu com Natanael, quando Jesus disse: te vi debaixo da figueira. E ele diz: como assim? Quem foi que falou para ele que está debaixo da figueira? Então, o Senhor Jesus te conhece pelo nome. Ele sabe quando você está realmente na caminhada firme, quando está desviado, quando nós estamos desviados. É por isso que ele nos chama. Ele diz: olha, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. O pai espera a volta do filho, e ele observa de longe, como está escrito em Lucas 15:20. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E a Bíblia diz que ele corre ao encontro. O pai, ao ver o filho voltando, corre ao encontro. Quer dizer, se você der um passo para Deus, Deus dará com certeza 3, 4, 5, 10 passos em sua direção. Porque o Deus que você serve é um Deus que pagou um preço. Embora ele respeite a tua decisão, a tua escolha, mas ele pagou um preço caríssimo por ti. Então ele quer que você volte, porque hoje é o dia de voltar. E quem sabe seja o chamado final de Deus para a sua vida. Talvez você não terá uma outra chance. Entenderam?
Então ele correu ao encontro. Da mesma forma que o pai do filho pródigo correu ao encontro do filho que havia voltado, o nosso Deus também correu ao nosso encontro quando nós colocamos no nosso coração que precisamos voltar. Amém? Ele corre ao encontro e o pai não apenas espera, ele corre quando ele vê o filho. Para voltar é preciso reconhecer a necessidade. Você precisa reconhecer se você está desviado ou não. Porque você precisa reconhecer isso. E a única maneira de uma pessoa voltar para Deus é quando ela reconhece que ela está longe dele. Ok? A queda, ela abre os olhos espirituais. Ela faz o homem perceber o quão longe ele está de Deus. Foi isso que aconteceu com Adão. Adão, quando ele peca, ele corre de Deus. E Deus vai, como todos os dias, no mesmo lugar do encontro. E Deus pergunta, onde estás? E Adão diz, eu ouvi a tua voz, percebi que estava nu e me escondi. E aí Deus disse, quem foi que te disse que você está nu? Comeste porventura do fruto que eu disse para não comer? E aí ele disse, a mulher que tu me deste, comeu do fruto, me deu e eu comi. Então começa ali agora o diálogo de uma pessoa que reconheceu agora a sua situação, tá? De distanciamento de Deus por conta do pecado, por conta da desobediência. A queda ela abre os olhos. Lamentações 3:40 diz, esquadriemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Né? Paulo, mais para frente em Corinto, ele diz, examine o homem a si mesmo. Todos nós temos a graça de poder olhar para dentro de nós e ver se de fato nós estamos vivendo segundo os princípios bíblicos. Amém? Então é muito importante você entender nessa noite que você precisa olhar para dentro de você e ver a sua conduta em relação aos princípios estabelecidos por Deus. Porque é uma forma de você ver o quão desviado você está e o quanto você precisa voltar. E voltar rápido, porque é o chamado final de Deus. Pode ser que amanhã você não tenha tempo para isso. O desvio revela a necessidade da graça. Salmo 51:17 diz, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Então Deus quer que nós nos entreguemos a Ele com um coração quebrantado e contrito. Deus quer que nós nos entreguemos a Ele com a nossa alma totalmente inclinada para a sua voz e para a sua palavra. Por isso, nessa noite, Deus chama o pecador, porque a salvação de Deus é para todos. Deus está chamando todos para o arrependimento, mas para aqueles que já conheciam o Senhor e abandonou, esses aí são alvos principal de Deus, porque Deus quer que você entenda a vontade dele, Deus quer que você compreenda a sua chamada, Deus quer que você cresça na graça e no conhecimento. O desviado, ele para os projetos, o desviado, ele desiste da esperança, e Deus quer que volte nesta noite, porque talvez amanhã não tenha tempo para você. Amém, Jesus? Então é importante nessa noite você entender que você precisa voltar. Deus, ele não rejeita quem decide voltar. João 6,37, Jesus diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Tá? João 6,37 diz isso. O Senhor jamais vai te jogar fora. Se você está fora hoje, foi por sua livre e espontânea vontade. Foi por decisões tuas, baseado muitas vezes na falta de perdão, o fato de não compreender o projeto e o propósito de Deus para a sua vida, o fato de você perder a fé, tá entendendo? E não querer pagar o preço da cruz, porque ser cristão, tá, é pagar preço de cruz. A caminhada é séria, a caminhada, entendeu? Mas vale a pena, vale a pena. Por quê? Porque você ganha a presença de Deus, você ganha a glória do Eterno sobre a tua vida. Então, por muitas vezes as pessoas que desistem porque não compreendem a vontade de Deus para a vida delas. E aí desistem por falta de fé. Mas nessa noite, o Senhor está chamando. O Senhor está te chamando de volta. Porque hoje é dia de voltar. E o chamado final de Deus. Pode ser que amanhã não tenha mais tempo. Pode ser que nunca mais você ouça uma palavra desse nível, tá? Que coloca sobre teus ombros a responsabilidade de você decidir seguir a Cristo. Porque é você que tem que decidir. Tem uma visão teológica que diz
que uma vez salvo, sempre salvo, que um grupo vai ser salvo e outro grupo não. Querido, não tem lógica isso na Bíblia. Deus deixou claro sobre cada um de nós que precisamos decidir, nós precisamos escolher, nós precisamos sacrificar, abrir mão do mundo, abrir mão das paixões, abrir mão das nossas vontades, ir para a cruz todos os dias. Tá entendendo? É isso que Deus sempre ensina na sua palavra. Então é uma decisão nossa. Ninguém pode fazer isso. Nem o próprio Deus pode fazer isso por nós. Eu falei aqui sobre conversão e deixei claro, o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de convencer o homem do juízo, da justiça e do pecado. Porém, uma vez convencido, nós precisamos nos converter. O que significa converter? Dar meia volta e voltar para Deus. Tá? Fazer o balão e voltar para o centro da vontade de Deus. É isso que nós precisamos entender nessa noite. Deus te chama mais uma vez, dando para você mais uma chance. Porque se amanhã você acordar lá no inferno, você não vai poder dizer que Deus não tenha te avisado. Você não vai poder dizer que Deus, não pela misericórdia dele, ele não trouxe uma palavra para que você entendesse a sua situação. Então, de maneira nenhuma eu lançarei fora aqueles que vêm a mim. Ele recebe com misericórdia. No Salmo 86,15 diz assim: mas tu, Senhor, é um Deus cheio de compaixão. Enquanto você estiver vivo, a compaixão de Deus está estendida para a sua vida. Porém, o dia que você selar o teu futuro eterno, aí acabou. Se você estiver com Cristo, se você recebeu a Cristo, mansões celestial, glória eterna, presença de Deus e vida com Jesus. Porém, se você estiver fora de Cristo, é lago de fogo, é inferno na sua máxima compreensão, tá entendendo? Distanciamento de Deus e separação de Deus eterno. É isso que a Bíblia deixa claro. Mas Deus, enquanto você está vivo, a Bíblia está dizendo: mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão. Se você volta, Ele te recebe. Se você quer servir a Ele, Ele te dá os recursos. Ele te leva a um conhecimento maior. Ele te alimenta com a sua palavra e faz você crescer na graça e no conhecimento. Então, o que depende de Deus, Ele vai fazer. Mas o que depende de mim, de você, nós temos que fazer. Por isso que você entenda nessa noite que o nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia e de compaixão. Ele nos ama tanto que deu o seu Filho naquela cruz do Calvário para morrer por nós. O perdão de Deus, ele é completo. Deus, ele apaga os pecados. Isaías 43:25 diz: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões. Olha aqui que Deus está dizendo. Está dizendo: o negócio é comigo. É comigo que você vai resolver. É eu que vou apagar o seu pecado. É eu que vou lançar o teu pecado no mar do esquecimento. É eu que vou limpar você com o sangue precioso do meu Filho. É eu que vou te deixar limpo como a alva lã, como diz o salmista Davi. É isso que Deus está dizendo para você. Está entendendo? Porém, você precisa tomar posse disso nesta noite. O perdão de Deus, ele é completo e Deus apaga o pecado, todos os nossos pecados, porque Ele vem ao nosso encontro e Ele realiza a obra que Ele precisa realizar. Amém? A paz do Senhor Jesus, ô Israel. Deus abençoe sua vida, viu? Deus remove a culpa. Miqueias capítulo 7, versículo 19. Ele tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades. Olha que trecho lindo, maravilhoso. Quando você volta, quando você coloca no coração em servir a Deus de verdade. Queridos, é o que você precisa. A Bíblia diz lá, Mateus capítulo 6, diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje os homens estão buscando as demais coisas, estão deixando o reino de Deus, a sua justiça. Por conta do homem querer buscar as demais coisas e não o Senhor, ele está perdendo a glória eterna. Então nós precisamos voltar ao foco original. O foco original é buscarmos ao Senhor. É buscarmos a sua glória, a sua presença, é estarmos debaixo da sua palavra e do seu princípio. O resto Deus vai fazer, na hora certa, no processo dele, na compreensão dele, porque Deus, ele nos ama tanto, que muitas vezes, até mesmo o não que nós recebemos da parte dele, é algo para nos proteger, para que nós não venhamos nos perder na caminhada. Então nessa noite, Deus remove toda a culpa, Deus tira todo o pecado. Deus, ele traz você de volta para a presença. E se tem uma coisa que nós precisamos nos preocupar em buscar, é a presença do Senhor.
Querido, este mundo, ele está em trevas. O príncipe deste mundo cegou o entendimento das pessoas. As pessoas estão cada vez mais perdidas, mais pervertidas, mais malignas. E nós precisamos estar cheios de Deus para conseguir andar neste mundo e sobressair diante das dificuldades, das guerras, das lutas que se apresentam todos os dias e ter um coração alegre, feliz e uma alma santa, pura em Deus. Por isso que nessa noite, venha para Jesus. Volta para Jesus, porque é o chamado final de Deus para a tua vida. Pode ser que amanhã não tenha mais tempo. Deus, ele restaura a dignidade perdida. A restauração é total. Em Joel 2,25 ele diz: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão, pela lagarta, pelo meu grande exército que enviei contra vós. Uma pessoa que está sem Deus, que está distante de Deus, está no fracasso. Eu vejo pessoas aqui, às vezes, olhando tanto para a questão financeira e dizendo que elas estão bem-sucedidas porque tem isso, tem aquilo, mas deixaram o Senhor. Querido, quando você deixa o Senhor por conta do dinheiro, por conta das coisas desse mundo, você perdeu tudo. Você perdeu tudo. É a mesma coisa do jovem rico, que Jesus confrontou ele e disse: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, segue-me e terá um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele saiu pesaroso, triste, porque ele era dono de grande riqueza. Ele perdeu o reino eterno por conta das riquezas que ele tinha. Então Deus está dizendo para mim e para você que se nós buscarmos a Ele, se nós estivermos fiéis a Ele, Ele vai restituir os anos que foram consumidos. É Ele quem vai abrir portas. Porque uma coisa é você ter um monte de dinheiro e não ter Deus, e não ter paz, não ter alegria, e muitas vezes está até servindo às trevas. Porque tem muitas pessoas que conquistaram muito dinheiro por conta de alianças que fizeram com as trevas. E aí essas pessoas estão vivendo uma vida que é um inferno. Quer dizer, tem um monte de dinheiro, mas estão vivendo um inferno. Outra coisa é você servir a Deus com integridade de coração e o próprio Deus abençoar a sua vida financeira. E você ter uma vida financeira boa, equilibrada, mas ter acima disso a presença de Deus e a glória de Deus na sua vida. É essa a proposta dos céus. Deus não quer que você seja pobre, miserável, de jeito nenhum. Deus não quer que você passe necessidade, não. O próprio salmista diz: fui moço, agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca foi projeto de Deus que os crentes sejam miseráveis e que fiquem mendigando, de jeito nenhum. Nunca foi. Mas nós, muitas vezes, trocamos o foco. Ao invés de olharmos para o Senhor, para Jesus, muitas vezes nós estamos olhando para as riquezas desse mundo. Paz do Senhor, pastora Rita, Deus abençoe sua vida, viu? Seja bem-vinda. Então nessa noite é noite de você focar o Senhor, de você voltar para Deus, olhar para o Senhor. E é isso que Joel diz: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão, pela lagarta, pelo o meu grande exército que enviei contra vós. Assim que você voltar para Deus, assim que você colocar Deus em primeiro lugar, assim que você buscar a presença de Deus acima de tudo na tua vida, Deus diz: eu vou restituir, eu vou fazer milagres em todas as áreas e também na área financeira. E por que não? Também na área financeira. Eu vou levantar a sua vida financeira, eu vou te abençoar financeiramente, porque esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém, Jesus? Então hoje é dia de voltar. Você que está desviado do caminho do Senhor, hoje é dia de voltar. Você que está afastado da presença, hoje é dia de voltar. Porque o chamado é final de Deus. O chamado final está aqui agora. Deus está dizendo para você até quando? Vai chegar 2026, já fazem alguns anos que você está parado, desviado do caminho do Senhor, e você vai continuar desviado, batendo cabeça, entendeu? Esperando que a sorte sorria para você. Não dependemos de sorte, nós dependemos de Cristo, nós dependemos de Deus. É o Senhor que na hora certa abre portas, na hora certa Ele fecha a porta, na hora certa Ele abre caminho, na hora certa Ele fecha caminho. É Ele que sabe o que tem que ser feito na nossa vida. E nós, como cristãos que somos e que maduros que somos, entendemos que tudo está no controle dele. E é ele que faz como ele quer, do jeito que ele quer, porque ele sabe o que é melhor para nós. Nós precisamos confiar no processo de Deus, porque o processo de Deus está sendo gerenciado por ele. E se está sendo gerenciado por ele, ele sabe qual é o melhor para nossas vidas. Por isso que o não de Deus
muitas vezes, nós não entendemos no primeiro momento, pode não, na maioria das vezes é algo que Deus está fazendo para nos livrar de algo muito pior. Então nessa noite tome posse dessa palavra, porque a restauração é total. Ele coloca vestes novas, Lucas 15, versículo 22, trazei depressa a melhor roupa e vestilho. Isso está falando do pai do filho pródigo, quando o filho pródigo chegou na casa. Da mesma forma, porque aquele pai do filho pródigo, ele é um símbolo de Deus, recebendo o desviado, recebendo o desistido, recebendo o desanimado, o cansado, o paralisado. Mas são tantas dificuldades hoje, as igrejas, os relacionamentos, os problemas com liderança, os problemas porque a gente ora e às vezes Deus não responde conforme nós queremos. A gente esquece de que Deus responde toda oração, mas nem sempre Ele traz a resposta que nós queremos. Nem sempre. Eu posso até garantir que a maioria das vezes. Por quê? Porque Deus tem um projeto e o propósito dele está acima dos nossos. E por muitas vezes, o projeto e os propósitos dele estão acima do nosso, é que ele não ouve as nossas orações de como nós queremos. Ele ouve a nossa oração e responde conforme ele quer. Porque ele sabe o que é melhor para nós. E por conta disso, muitos desviam. Por conta disso, muitos paralisam. Por conta disso, alguns têm até deixado o Senhor para fazer pacto com as trevas. Tipo, cortando um atalho para receber a sua bênção humana, financeira, mais rápido. E depois que ele entra, é aí que ele percebe a furada que ele entrou. Ele trocou a paz pelo dinheiro. Ele trocou a alegria pelo dinheiro. Ele trocou a vida eterna pelo dinheiro. Ele trocou a presença de Deus pela presença do maligno. E aí é que a ficha vai cair. Só que alguns, muitas vezes, não conseguem voltar. Dado ao tipo de portais de legalidade que eles deram, muitos não conseguem voltar para Deus. Por isso que nessa noite Deus está mandando dizer para você, hoje é dia de voltar. Quem sabe você já está até no caminho, já entrando para as trevas, porque quer bênção, porque quer dinheiro, porque quer isso, quer aquilo. E Deus está alertando você nessa noite, dizendo, não vá, fique com o Senhor, fique com a presença de Deus. Deus sabe o que está fazendo na minha vida, Deus sabe o que está fazendo na tua vida. Tenha paciência, espera. Amém, Jesus? Espera, porque Deus nos ama tanto que Ele não vai nos dar nada que nos prejudique na nossa caminhada com Ele. E tudo aquilo que nós pedimos para Deus, se for atrapalhar isso, Ele não vai dar, porque Ele nos ama. Amém? Então espera, tá bom? Espera, porque Deus vai te vestir de glória, porque Deus vai te dar uma roupa santa, porque Deus vai mudar o seu cativeiro, porque Deus vai trazer, como diz ali em Joel, Deus vai restituir os anos que foram consumidos. Tudo no tempo dele, tudo na hora dele, e tudo vai dar certo na tua vida, e você vai ser um crente cheio da presença, cheio do Espírito, cheio de alegria, cheio de paz, tá entendendo? E cheio de lutas e guerras também, porque como eu disse para vocês, o próprio Jesus não nos enganou, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele deixou claro isso para nós. Jesus nunca nos enganou. Quem engana muitas vezes são os líderes, que prega muitas vezes uma palavra, que essa palavra deixa as pessoas muito confortável, como se tudo fosse dar certo, humanamente falando. E nem sempre é assim, porque a Bíblia não diz que é assim. Amém? Se você pegar todos os homens da Bíblia, você vai ver que todos eles tiveram grandes problemas e eles tiveram que lutar com esses problemas em Deus para poder obter a vitória. E não vai ser diferente comigo nem contigo. Agora, eu não posso retroceder em meio às minhas guerras, porque eu tenho um Deus que guerreia juntamente comigo. Você tem um Deus que guerreia com você. Então não há desculpa para os desistentes. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus, o próprio Deus diz, aquele que desiste, aquele que volta para trás, a minha alma não tem prazer nele. Porque não há desculpa, porque Deus, Ele não só permite as guerras, mas Ele também nos dá os recursos. Deus, Ele não só permite as guerras, mas Ele nos dá o livramento. Ele nos dá as armas para guerrear. Então nós precisamos continuar em Deus. Não importa a sua luta, importa sim o Deus que você serve. Por isso que Deus quer te vestir de glória hoje. Deus quer colocar no teu coração e na tua mente a presença dEle, que ninguém vai poder tirar, ninguém vai poder roubar isso de você. Se tem uma coisa que ninguém tira de uma outra pessoa, as pessoas dizem aí que o que ninguém tira dos outros é o conhecimento.
Ah, mas o Alzheimer tira. Tá entendendo? Um problema aí no cérebro tira. Entendeu? Mas agora, Deus na nossa vida ninguém tira. Por isso que você precisa nessa noite se encher de Deus, se encher da presença dele, se encher da glória dele, voltar para ele. Se você está distanciado dele, volta para ele, e ainda volta enquanto há tempo, porque pode ser que amanhã seja tarde demais. Abandone o pecado, abandone a vingança, abandone a maldade e venha para o Senhor, que ele é grandiosíssimo em perdoar, maravilhoso, cheio de compaixão e de graça e de verdade. Ele vai agir na sua vida. O retorno traz vida nova. O desviado volta novamente para a comunhão. 1 João 7 diz: mas se nós andarmos na luz, como na luz o nosso Senhor Jesus está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deus, ele quer nos redimir nessa noite. Deus, ele quer nos purificar nesta noite. Deus, ele quer transformar a nossa vida nessa noite. Para isso nós precisamos retornar. Você precisa se converter. Você precisa virar a rotatória e voltar para o centro da vontade de Deus. Porque Deus tem coisas grandes para te revelar. Amém? Deus recebe novamente a alegria e o propósito. Aonde foi parado lá atrás, o plano que Deus tinha, Deus começa de novo. Amém? Deus começa de novo. Deus começa a fazer tudo aquilo que ele prometeu. Nenhum dos planos do Senhor será frustrado. Nenhum dos planos do Senhor cairá por terra se você obedecer a sua voz. E você vai voltar a ser alegre de novo. O Salmo 51:12, quando Davi volta para Deus, ele diz: restituir-me a alegria da tua salvação. É uma alegria indescritível. É uma alegria que nós não conseguimos entender. Mas todos aqueles que são salvos em Cristo têm uma alegria, uma fonte de alegria inesgotável no seu interior. Que o crente salvo, o crente cheio do Espírito Santo, aonde ele for, ele pode estar passando os problemas que estiver passando, pode estar nas crises que estiver passando, nas dificuldades que estiver passando, nas crises financeiras que estiver passando, aonde ele for, ele vai irradiar alegria, porque é a alegria da salvação. Nós somos chamados para morar nas mansões celestiais com Deus. E nós não temos nem sequer conhecimento disso, nós não conseguimos medir, tá entendendo? Tudo isso. Mas o nosso espírito já sente essa alegria por saber que nós pertencemos ao Senhor e vamos morar com Ele na glória para sempre. Por isso que, se você não sente a alegria da salvação, é porque você está distanciado da presença. E você precisa voltar. E hoje é a noite de você voltar. Amém? Deus abraça quem decide começar de novo. Começar de novo é a vontade de Deus. 2 Coríntios 6:2 diz: hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia, porque amanhã eu não sei se vai existir. Você não sabe se vai existir para você. Pode existir o dia, pode continuar existindo? Pode. Mas e para você, vai existir? E para mim, vai existir? Não, nós não sabemos. Então, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você voltar. Deus, ele tem prazer no retorno. Ele tem prazer quando ele vê um desviado voltando para ele. Sabe por quê? Porque o desviado, quando ele volta, ele sinaliza o seguinte: olha, eu fui para todos os lugares, tentei de todos os jeitos, de todas as formas, usei todos os modelos que existiam para me dar bem, para resolver meus problemas, mas eu percebia sempre que algo estava faltando na minha vida. Você vai ver que pessoas que deixam o Senhor, elas têm sucesso às vezes na vida financeira, elas têm sucesso às vezes e fama nos seus negócios, muitas vezes, se ela é um cantor, se ela é um artista, ela fica famosa. Só que ela diz: eu fui e fiz tudo o que eu devia fazer para prosperar, para crescer, para ser grande. Eu fui e fiz, mas sempre faltava algo na minha vida. Então, quando a pessoa volta, ela está dizendo para Deus assim: olha, não tem jeito. Eu posso ir para qualquer lugar e fazer o que eu quiser fazer e conquistar o que eu quiser conquistar, mas sempre longe do Senhor vai faltar algo. E ela vai sinalizar isso para Deus. E Deus vai olhar para a pessoa e dizer: eu sabia que você ia voltar, porque sem mim nada podeis fazer.
Você pode ganhar o que ganhar, você pode ter o que tiver, mas sem Jesus vai estar sempre faltando algo no seu coração. Por isso que Deus ama, né, quando ele vê uma pessoa voltando. Porque a volta da pessoa é uma sinalização que ela está dando para o reino espiritual, de que sem Jesus não dá, não tem como viver sem Cristo. Amém, Jesus? Então, Deus tem prazer no retorno. Lucas 15:7 diz: haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. É tão forte a volta que Deus faz festa no céu, da mesma forma como o pai do filho pródigo fez uma grande festa para o seu filho, e a conclusão dele foi: ele estava morto e reviveu. Por isso, querido, que Deus nessa noite te chama de volta. Amém, Jesus? O Henrique Souza acabou de me seguir. Agradeço a Deus pela sua vida, Henrique. E os demais que estão aí também, vai lá e me segue. Vocês sabem que quanto mais pessoas me seguirem, mais pessoas terão acesso a esta palavra. Se essa mensagem está sendo bênção para a tua vida, com certeza também será bênção para outros que estão aí perdidos e precisando de ouvir essa voz. Então me ajude, faça o seu trabalho aí na obra do Senhor, né? Não somente se inscrevendo, mas também mandando para outras pessoas aí esse link, para que as pessoas venham acessar essa palavra e ouvir essa voz, principalmente os desviados que precisam voltar. Nós estamos muito próximo da volta de Jesus e nós não podemos parar, precisamos ministrar a palavra do Senhor. Então me ajude, faça igual o Henrique Souza. Henrique, Deus abençoe sua vida e muito obrigado. Que Deus continue operando grandemente na sua vida. Se tiver algum desviado aqui hoje, e se você quiser voltar para Jesus, eu quero fazer com você a sua oração de reconciliação e de volta para a presença de Deus. E profetizo que a partir de hoje a tua vida muda. Que toda a aridez da sua alma, todo o deserto do teu coração será hoje inundado por grandes chuvas da presença e do Espírito do Senhor. Porque é isso que Deus vai fazer na sua vida. E toda a tristeza será banida. Você vai entrar em 2026 saltando na alegria do Espírito e vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Porque essa é a vontade do Senhor. Amém, Jesus? O momento é agora. Nós não podemos adiar esse retorno. Então, se você está desviado, não ignore essa palavra e não adie esse momento. O momento é agora. Amém, Jesus? Peço para Elton, peça para Grazi Sampaio, Deus abençoe. Elton, Deus abençoe, tá? Então não adie, que o momento é agora. O retorno é agora. Deus está te chamando agora. Amanhã pode ser que seja tarde para você, tá? O amanhã pode até não chegar para você. Tiago 4,14 diz assim: digo-vos agora, vós que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em alguma outra tradução, outra parte da Bíblia diz que a vida humana é como uma flor, que você passa de manhã, ela está linda e maravilhosa, quando você passa à tarde, ela está seca. E é assim, queridos, é assim. Não adianta você se enganar. Nosso tempo aqui é muito curto. É muito curto. A Bíblia diz que a vida do homem é 70 anos. E o que passar disso é enfado e cansaço e fadiga. É isso que é a verdade da história humana. E nós precisamos do Salvador. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos estar com o nosso passaporte carimbado. Nós precisamos estar, sabe, dentro, né, desse trem que vai para as mansões celestiais. Amém, Jesus? Então é muito importante nessa noite. Neuza adoradora, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Mário Viviane Dias. Irmãos, passando um momento difícil na minha vida. Tem hora que dá vontade de sumir. Muitas pessoas estão passando por isso, Mário. Essa opressão. Porque o sistema, o mundo, ele é do diabo, ele é do maligno. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Então há uma força demoníaca muito forte agindo na vida das pessoas. E é por isso que você precisa voltar para Jesus. Por isso que você precisa se curvar diante dele hoje, reconhecer que você precisa dele. Não dá para viver sem Jesus nesse mundo. A Silvia Brito acabou de chegar. Deus abençoe, Silvia. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Então você, Mário, você precisa voltar para Jesus.
Você precisa buscar. Ah, mas eu já sou cristão. Muitas vezes nós somos cristãos de carteirinha de igreja, mas não temos buscado a presença como se deve. Tá? Isso é um pior problema ainda, porque aí nós nos tornamos religiosos e entra na vida espiritual no automático, mas não tem presença, não tem busca, não tem comprometimento com o reino, tá entendendo? E aí a gente vai vivendo conforme dá e dizendo para todo mundo que nós somos crentes. Então, nessa noite, tá na hora de você mudar aí, tá? Quebrar esses dogmas, esses paradigmas aí, esses modelos antigos e viver uma vida nova na presença do Senhor, buscando Ele de verdade, porque não tenha dúvida. A Bíblia diz, se vós buscardes o Senhor de todo o coração, o Senhor se deixará ser achado por vós. Deus só vai deixar ser achado se nós buscarmos Ele de todo o coração. Amém, Jesus? A Silvia está falando aqui, ó, que o primo dela faleceu porque, deixa eu ver aqui, porque ele ficava brincando com as coisas de Deus, né? Falando mal de igreja, falando mal de pastores. Ela já tinha me reportado sobre isso. E agora ele faleceu. Imagine agora como é que está a situação dele com Deus nessa hora. Então é importante você alinhar a sua vida. O Mário está dizendo, sempre fui para a igreja. Faz mais de 10 anos que não vou mais. Aí, ó. Tá vendo, Mário? Então essa palavra, Mário, é para você essa noite. Tá? Eu sei que tem mais pessoas nessas condições. Mas você está aqui, está declarado. 10 anos longe da igreja, 10 anos longe da presença de Deus. Hoje é noite de você voltar. Se você quiser reconciliar com Deus, nós vamos fazer a oração de reconciliação. Eu estou aqui como porta-voz dos céus para trazer você de volta para Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. E nós temos, da parte de Deus, o poder de fazer com que os homens se aproximem de Deus. É assim que a palavra do Senhor fala. Eu estou aqui, se você quiser, só me dá um toque aqui, nós vamos fazer a sua oração de reconciliação. Não somente o Mário, mas todos quantos estão nessa live que precisam voltar, que precisam vir para a igreja. Tá? Meu primo deixou de ir à igreja, foi se afastando. Olha só, a Silvia contando o testemunho do que aconteceu com o primo dela por esses dias. Ele faleceu, era uma pessoa que era cristã, depois saiu da igreja e começou a difamar os líderes, falar mal das igrejas, falar mal dos pastores. Não que os pastores não erram, não estou dizendo nada disso. Eu só acho assim, existem muitas coisas boas para você fazer, ao invés de você ficar falando mal da vida de pastores. Você pode falar bem de Cristo, você pode falar bem do amor de Cristo, das grandezas de Cristo, mas muitas pessoas preferem falar mal dos pastores. E aí Deus entra com juízo, porque nós não estamos aqui para pregar questão de quem está certo, quem está errado. Não, nós estamos aqui para pregar o evangelho. De uma coisa eu sei, os homens podem errar, mas o evangelho não. O evangelho está certo. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Ao invés de ficar servindo a Deus com o coração reto e contrito, muitas vezes as pessoas estão se deixando levar pelas dificuldades da vida e pelos erros dos outros. E muitos que deixam de servir a Deus por causa dos erros dos outros, amanhã ou depois estarão cometendo erros piores daquilo que fizeram ele sair da igreja. Então, nessa noite, volte para o Senhor. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Olha para Jesus, porque Ele tem, com certeza, bênçãos e milagres para a sua vida. Amém, Jesus? Então, o Mário está dizendo, eu quero voltar sim para a igreja. Então, vamos fazer uma oração agora, Mário? Você quer fazer uma oração comigo? Diga aí sim ou não, que aí você vai voltar para a igreja. E a Silvia está lembrando aqui que nós temos a nossa igreja, que é a nossa igreja virtual. Então, se porventura você falar, não, pastor, eu quero ficar com vocês aí, eu quero frequentar com vocês, então você vai fazer parte de um grupo nosso aqui do WhatsApp e nós estaremos ministrando a palavra do Senhor para você. Mas se você quiser também participar de uma igreja próxima à sua casa, a gente vai orar a Deus, liberar você para que você vá para participar, entendeu? Nós estamos aqui para ajudar aquelas pessoas que estão com problemas aí na sua caminhada cristã e que estão querendo voltar para Jesus. Esse é o nosso papel aqui. Amém? Então você quer voltar? Então, Mário, vamos fazer a oração então de reconciliação? Quer fazer a oração comigo? Fala para mim aí, se você quiser fazer a oração, nós vamos fazer a oração agora. Amém? Então amanhã, querido, ele pode não chegar para você. Tá ok? Então, Tiago deixa claro para nós, 4,14, que nós precisamos realmente crer no Senhor e aceitar a Jesus e voltar para Cristo hoje. Então vamos fazer a oração agora, então, nós dois? Presta bem atenção. Então você vai fechar os olhos agora aí,
tá? E nós vamos orar neste momento. Eu vou fazer a oração de reconciliação com você e você vai repetir a oração que eu estou fazendo, pedindo para Deus, tá? Te trazer de volta, te aceitar de volta, reconciliar você de novo com Cristo. E não tenha dúvida, Deus vai agir na sua vida de uma forma sobrenatural. Amém, Jesus? Vamos orar então? Glória a Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço a minha necessidade de voltar para a sua presença. Por isso, meu Pai, eu me coloco diante do Senhor e eu peço perdão de todos os meus pecados. Peço, Senhor, que o Senhor possa me purificar de toda iniquidade. Arranca de mim todo mal e me recebe de volta. Como filho amado, eu volto para casa nesta noite. E a partir de hoje, eu vou te servir. Eu vou estar contigo para sempre. Porque o Senhor é o Deus maravilhoso. Me perdoe, me limpe, me purifica e faça de mim um servo santo, puro para o Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha, Mário. Mário, pega o meu telefone aí. Silvia, põe o telefone aí para ele pegar. Ele vai ver o telefone e nós vamos entrar em contato com você depois. Você vai pegar meu telefone, vai ligar para mim e nós vamos entrar em contato, tá bom? E a partir de agora, nós vamos estar cuidando de você, até você decidir onde você vai ficar, tá ok? O que eu quero é ver você firme na presença do Senhor, crescendo e buscando o Senhor. Amém, Jesus? Não há nada melhor do que o meu Deus. Meu Deus, Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Ele traz paz ao coração, Ele traz alegria na nossa alma. Ele faz a gente, sabe, entrar numa batalha, por mais séria e difícil que ela seja. Ele nos dá esperança de vitória. E, queridos, não tenha dúvida, a vitória é nossa em nome de Jesus. Mário, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal. E que Deus arranque de você toda angústia, toda tristeza. E te coloque em um outro nível nessa noite. Sabe, o nível de filho. De filho amado, daquele que foi chamado para estar na presença do Pai. Tá bom? Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Queridos, estamos quase encerrando já. Deus fala hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Tá bom? Imagine uma grande estação ferroviária. E lá no painel eletrônico anuncia a última chamada para o destino vida. Algumas pessoas estão sentadas, distraídas no celular, outras dizem, depois eu vou, ainda dá tempo, não é agora. O apito do trem soa mais uma vez, depois uma segunda vez, depois a terceira, o condutor grita. Agora é a última chamada. Alguns correm, entram a tempo, outros ficam parados, indecisos. E há quem ria, achando exagero. Então as portas se fecham, o trem parte, o silêncio toma a estação. Quem ficou percebe tarde demais que não era um trem qualquer, era a única oportunidade. Deus também faz anúncios ao coração humano. Ele chama pela palavra, Ele chama pela consciência, Ele chama pelas lutas, Ele chama pelo amor. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3,15. Shalom, Edmar. Deus abençoe sua vida, Vázio. O chamado não é para amanhã. O chamado é para hoje. Não é quando a vida melhorar. Não é quando tudo fizer sentido. Hoje é o dia de voltar. Hoje o Pai ainda está com os braços abertos. Hoje ainda a porta da graça está aberta. Hoje ainda tem perdão para você. Hoje a porta está aberta, hoje ainda há fôlego de vida, mas a palavra nos alerta a uma última chamada. Amém?
Deus não chama para assustar, Deus chama para salvar. Mas todo chamado tem um tempo determinado. Vai chegar um momento em que não haverá mais tempo. E como fez o Mário, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você que nessa noite ouviu essa palavra, tá? Tá com dificuldade de pôr o número, tá dizendo aqui a Silvia. Então vamos lá. O telefone, Mário, é 19 99702 3477. Não somente o Mário, mas todos vocês que estão desviados do caminho do Senhor, vocês que estão paralisados na caminhada, vocês que desistiram do chamado, todos vocês que não estão frequentando igreja nenhuma, mas sentiu tocado por essa palavra que precisa voltar para Deus, pega esse telefone agora, porque você vai entrar em contato comigo no WhatsApp e nós vamos com certeza ali te levar a Cristo e você vai viver um tempo novo na sua vida. Amém? Vamos lá? 19 99702 3477. Tá bom? 19 99702 3477. E eu estarei orando por você, trazendo você para Jesus de volta. Amém, Jesus? Vamos orar? Queridos, para quem não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreve. Tá bom? Você já recebeu o telefone aí. Se porventura você sentiu tocado e queira ofertar nessa obra, você que é do TikTok, entre em contato comigo no privado e eu passarei para você o Pix da igreja. Vocês que são do Kauai, já tem aí embaixo, nos vídeos abaixo, o Pix da nossa igreja. Você pode fazer uma oferta, uma primícia, um dízimo, um voto. Eu estarei orando por você, trazendo com certeza aí a bênção de Deus sobre a sua vida nessa área financeira, tá bom? Do mais, se inscreva no meu canal e não esqueça, segunda, quarta e sexta estamos aqui trazendo uma palavra, e essa palavra de Deus é para arrebentar as portas das trevas e trazer você de volta para Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nós te adoramos nessa noite. Muito obrigado. Um tempo precioso estar com o Senhor, estar com os teus filhos, poder transmitir a tua palavra como ela é, uma palavra cristalina, uma palavra sem mistura, uma palavra para que os teus filhos compreendam o quanto que o Senhor os ama. E nessa noite, meu Pai, já oro pela vida do Mário. Peço que o Senhor venha guardá-lo, livrá-lo de todo mal e abençoá-lo. Cuida dele, Pai, em nome de Jesus. Que ele possa voltar para o Senhor e ser uma grande bênção na tua casa, sendo um instrumento de glória. Que a tua presença venha enriquecê-lo, que a tua presença venha trazer alegria e paz ao coração dele. Meu Deus, em nome de Jesus, oro não somente pelo Mário, mas por todos os outros que precisam voltar e que ficaram indecisos muitas vezes, mas que a tua palavra, o teu poder e o teu Espírito venha convencê-los de que eles precisam voltar para o Senhor. Então, toma ele nas tuas mãos agora, eu os coloco em tuas mãos e os declaro abençoados. Meu Pai, em nome de Jesus, se porventura, meu Pai, o diabo, o nosso adversário, tem aprisionado muitos com correntes das trevas, com prisões do inferno, nós quebramos agora, em nome do Senhor, e declaramos essas vidas libertas, transformadas, mudadas, tão somente para voltar para o Senhor, para serem cheias da sua glória, para serem cheias do teu Espírito Santo. Muda tudo, Pai, porque nós estamos colocando essas vidas em tuas mãos. No nome de Jesus, nós oramos e declaramos todas elas abençoadas em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. A Beatriz está dizendo, ora por mim, pastor. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Beatriz Guimarães. Meu Deus, pedimos a tua bênção, a tua graça sobre a vida da tua filha. Entra com providência na vida dela, na área conjugal, na área financeira, ó Deus, na área espiritual, na área emocional. Eu coloco em tuas mãos e profetizo milagres em todas as áreas. Em nome do Senhor, arranca todo o mal e traga sobre ela vitória nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Beatriz? Deus abençoe. Glória a Deus. O Andrew Sampaio está dizendo, adoro as suas lives. Obrigado, Andrew. Deus abençoe sua vida.
Glória a Jesus. Mais alguém aqui? Deixa eu ver. Estamos já encerrando. Mário já voltou para Jesus. A Silva está dizendo dificuldade porque não dá para pôr o número. Amém, mas colocou aqui embaixo. 997-02-3477. Você que está desviado, pega esse número e entra em contato no WhatsApp comigo, que Deus com certeza vai te abençoar. Eu vou estar orando por você ali e vou estar trazendo você de volta para a casa do Pai, tá bom? Deus abençoe. Mário está dizendo, Deus abençoe Silvia, olha aí, agradecendo a Deus pela vida da Silvia. Olha quem está aqui também, a Rosana. A Rosana também é um membro da nossa igreja. Deus abençoe, Rosana. Glória a Deus pela tua vida, varão. Fiquei feliz de te ver aqui. Deus abençoe. Júnior Lima começou a me seguir. Obrigado, Júnior. Deus abençoe, viu? Glória a Jesus. O Mário está dizendo amém, pastor, amém. Queridos, que live maravilhosa. O Edmar também está aqui, ó. A Maria está mandando um abraço. A Maria, o pessoal aí, Silvia, nós temos orado sempre para a esposa do Edmar, né? Já está em casa, graças a Deus, já está sem dor, já passou pela cirurgia, está tudo bem. E agora está mandando um abraço para nós aqui. Obrigado, Maria, obrigado, Edmar. Deus abençoe sua vida, varão. Deus abençoe a vida de sua família aí, viu? Glória a Deus. Se entrar, nós vamos visitá-la lá e estava bem. A Beatriz, já oramos por ela. A Isabela está dizendo, nossa, que live legal. Deus abençoe, Isabelle. Que mais? Olha aqui de São Paulo, J. Zanki. Deus abençoe, J. Zanki. Glória a Deus. A Nihat Barroso está dizendo, agora é melhor ainda falando contigo. Obrigado. A Duda está dizendo, adoro a sua live. Olha isso, João. O feedback aqui do pessoal, que bênção. Irmão, você pode orar por mim, Elder F. Nunes. Eu já orei por você, Elder? Vamos orar. Acho que eu não orei, não. Pai, no nome do teu filho amado Jesus, nós oramos agora pelo Éder Nunes, clamamos pela intervenção dos céus, pedindo a tua ajuda, o teu socorro. Traga sobre a vida do teu filho a bênção, o milagre nesta noite. Repreendemos todo o mal, toda a obra do diabo que tem se levantado contra ele. Declaramos sobre ele a bênção, a vitória, em nome do Senhor. Meu Pai, abra os céus sobre a vida do teu servo e traga sobre ele graça nesta noite. Em nome de Jesus, nós profetizamos e declaramos abençoados. Amém, Elder? Deus abençoe. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Glória a Jesus. Queridos, fica assim então. Segunda-feira, não esqueça, às 19 horas, nós estamos aqui novamente. Tá? Então é segunda, quarta e sexta. Coloca aí. Se você não é inscrito, se inscreve. Porque assim que a gente entrar, já vai te chamar. E nós vamos fortalecer esse negócio aqui. Esse aqui é obra de Deus, querido. Isso aqui foi Deus que colocou no meu coração há mais de 3 anos atrás. Os irmãos que começaram comigo lá atrás sabem. Que é o caso da Silvia. O caso também da Solange Souza. E também o caso do Sandro Santos. Isso aí foram os 3 irmãos que começaram comigo lá atrás. Estão comigo até hoje. Não falta, estão aí nas lives todas. A Silvia já virou membro da nossa igreja virtual aí. Tá entendendo? Então essa é a nossa intenção. Trabalhar com vocês que estão parados no caminho do Senhor. Estão paralisados. Vocês, o meu alvo são vocês que não estão em igreja nenhuma. É vocês. Tá? Eu estou aqui para alimentar vocês. Ah, pastor, eu estou parado porque eu fui na igreja e não gostei e tal. Eu fui na igreja e me trataram mal. É você que eu vou ensinar aqui. É você que eu vou trabalhar. Por isso que eu digo para você, pega o meu telefone e entre em contato comigo. Porque esse trabalho, o foco desse trabalho é trabalhar com os desigrejados, com os desviados, com os paralisados, com os feridos, magoados, chateados, os traumatizados. Tá entendendo? São essas pessoas que eu quero. São vocês que eu quero. Tá bom? E Deus já está respondendo para nós aqui, que já muitas pessoas já votaram para Jesus aqui. Mas agora nós vamos subir para um nível um pouco maior, que eu quero estar em contato com vocês através do WhatsApp. Então pega o telefone 19 99702 3477 e vamos junto. 2026 vai ser um ano maravilhoso para sua vida, cheio da presença de Deus. Pode ser que você não consiga comprar um carro novo em 2026. Pode ser que você não consiga comprar uma casa nova. Pode ser que você não consiga ter um salário melhor ou um emprego melhor. Mas uma coisa eu te garanto: o teu coração vai transbordar da alegria e da paz do Espírito Santo, porque a palavra de Deus vai trazer tudo isso para você. Então vem comigo, porque Deus vai te abençoar poderosamente. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Até segunda. Deus abençoe.
Glória a Deus, Pai.